Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Cássia Lima, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos falar a respeito de um tema falando sobre as práticas culturais, tanto de forma individual e coletiva, e vocês irão compreender no decorrer da aula o que isso tem a ver com a nossa língua portuguesa. Então, para iniciar, vocês precisam compreender o conceito de autoria individual e coletiva, certo? Então vamos pensar em sala de aula. Você está lá em sala de aula junto com outros colegas, ou seja, você faz parte de um coletivo. Ou sabe quando você vai à academia que tem aquelas aulas coletivas como fit dance? Ou seja, logo vem a ideia de fazer parte de um grupo. Agora, quando nós falamos no sentido individual, quando seu professor, sua professora passa lá uma provinha para você e diz assim, é somente você, a prova é individual. Você pensa logo numa ideia de quê? Do número 1, de apenas uma unidade. E o coletivo é mais de um, certo? Então, essas autorias existem tanto de forma individual e também coletiva, e vocês irão compreender como as práticas culturais fazem parte disso tudo, certo? Quando nós pensamos em práticas culturais, nós temos uma palavrinha bem chave, que é a palavra cultura. Quando você pensa em cultura, o que é que você lembra? O que é que isso rememora você? Será que são festivais? Será que são tradições? Qual seria o significado da palavra cultura? E aí eu quero que vocês pensem aí um pouquinho sobre isso, certo? Então nós vamos definir agora o que é que são essas práticas culturais. São todas as formas de expressão, criação e comportamento de um povo, transmitidas socialmente ao longo do tempo. Um exemplo disso é o quê? Música, dança, culinária, festas, rituais, artesanato, contação de histórias. Então a cultura ela é passada conforme o tempo, de geração para geração. São tradições que são criadas no decorrer da história e que isso ajuda a ter um pertencimento, porque quando você conhece a história do seu povo, a língua, os costumes, você tem essa ideia de pertencer ali àquele grupo, você conhece mais um pouco sobre a história. Antigamente, vocês sabiam como é que as histórias eram passadas? Nessa época ainda não existia WhatsApp, Facebook, Instagram, redes sociais. E o que acontecia? Acontecia a chamada contação de histórias, que eram rodas que os mais velhos iriam contar aos mais novos grandes histórias que aconteceram ali do seu povo. Então, olha só como a língua portuguesa está envolvida nisso, porque quando nós falamos de comunicação, oralidade, de costumes passados de forma tradicional, isso também tem a ver com a nossa língua. A nossa própria língua portuguesa, ela tem uma história. Como foi que se tornou um idioma? Como que o Brasil aderiu à linguagem? Qual a influência nós tivemos? Será que foi de Portugal? Será que foi de outro país? Como que isso aconteceu? Como que essa história se desenvolveu ao longo do tempo, certo? Então, essas práticas culturais têm tudo a ver com esses costumes e tradições. Agora, vocês irão entender o que é que essa autoria individual tem essa manifestação relacionada à prática cultural. É quando a obra ou manifestação é criada por uma pessoa específica com sua identidade clara. E vocês irão compreender como isso acontece aqui no nosso estado. Nós temos duas obras que nós iremos analisar agora, que é uma obra do escritor Elson Farias e também uma pintura de artistas locais como Hélio Melo. Então agora eu coloquei aqui para vocês a intuito de curiosidade, para vocês também conhecerem um pouco aqui duas obras. A primeira, um livro, e a segunda é uma pintura. A primeira é As Aves Pedem Ajuda,
e a segunda é Alma Criana. Inclusive, essa pintura, recentemente, ela caiu em um concurso público do nosso estado. Então, olha só como isso é importante. Quando você conhece a história, quando você conhece os artistas locais, você também compreende um pouco ali da sua região onde você pertence. Então, o nosso estado, ele é rico em diversas obras, seja no livro, seja na pintura e também em músicas, mas muitas vezes nós não conhecemos e não valorizamos a nossa cultura local do nosso estado. Então, a intuito de curiosidade, vocês podem estar aí pesquisando, acessando esse livro, acessando essa pintura e compreendendo o que ela quer dizer, certo? Para além disso, nós temos a autoria coletiva. Nós observamos agora há pouco a individual e agora vocês irão compreender de forma coletiva. É quando essa criação ela é fruto da contribuição de um grupo ou comunidade sem um autor definido. Um exemplo disso é maracá, um instrumento indígena tradicional que não foi criado de forma individual, mas coletiva. Nós temos os cantos e danças do povo Runicuim, também temos pagelâncias e práticas espirituais, e isso são exemplos aqui no nosso estado, certo? Então, essas práticas, elas são de forma coletiva, por isso que o título da aula é o quê? Práticas culturais de autoria individual e coletiva. Lá vocês viram obras de forma individual, ou seja, tinha um escritor, tinha um pintor, e aqui é referente a um povo, a um grupo que criou essas manifestações, essas práticas culturais. Então, essa é a diferença entre o individual e o coletivo, certo? E agora nós vamos conhecer também essa cultura popular do nosso estado. Nós temos o Festival de Praia do Rio Croa, temos expressões indígenas dos povos Axanica, Runicuí, Ianauá, artesanato em palha e madeira, temos o Festival da Farinha, Açaí e também temos a nossa famosa Expo Acre. Então aqui agora nos próximos slides eu coloquei imagens para vocês conhecerem um pouco sobre isso. Então aqui eu coloquei o Rio Croa, que se tornou um dos pontos turísticos muito famoso do nosso estado, principalmente por conta desse tapete que se torna nele com Vitória Regia. Então, olha só como isso se tornou visualmente conhecido até no mundo todo, certo? Nós também temos o Festival Mariri Anauá, que muitos famosos vêm ao nosso estado para conhecer esse festival indígena, também uma prática cultural popular que ganhou grande destaque na nossa região e que é muito conhecido e visitado. Também temos o Festival da Farinha, que também vem ganhando um grande destaque, que é lá da cidade de Cruzeiro do Sul, que é a cidade que é conhecida da farinha, certo? E também temos a nossa famosa Expo Acre, que inclusive aconteceu recentemente. Então, se vocês prestarem atenção, esses festivais, essa cultura tradicional, ela, conforme os anos, elas também vão ganhando um novo espaço, vão ganhando mais destaque. Um exemplo disso é a Expo Acre. A Expo Acre agora ela tem um grande destaque, tanto até nacionalmente, o que gera na economia também vem aumentando o espaço e o valor dessa cultura também do nosso estado. Então, antigamente, como não era tão frequentado assim, ainda não tinham tanto um destaque. E agora se tornou praticamente um fenômeno. E também nós temos algumas práticas culturais no que se diz respeito ao espiritual. Um exemplo disso é o novenário que acabou de acontecer lá em Cruzeiro do Sul da Nossa Senhora. Então, sabe aquela catedral bem famosa lá de Cruzeiro do Sul, que tem grande destaque? Foi lá que aconteceu o novenário, que tem umas centenas de fiéis que fazem aquela famosa procissão. Então, isso também é um exemplo de prática cultural coletiva. Então, olha só como isso tudo está ao nosso redor. Isso faz parte da nossa história, certo?
Além disso, nós não podemos esquecer também da culinária, que também tem uma influência de cultura, que nós temos o nosso prato típico, que é a baixaria. Então, olha só como isso também faz parte da culinária. Até porque nós temos pratos que é somente típico aqui da nossa região. E isso vai variando de região para região. O que é famoso aqui em Rio Branco pode não ser em Cruzeiro do Sul. E apesar de serem cidades bem próximas, já há uma diferença. Então, por exemplo, Feijó é conhecido como o quê? Como a terra do açaí. Tarauacá, conhecido como a terra do abacaxi. E assim por diante, certo? Agora, como essas práticas elas são registradas? Eu falei para vocês que a oralidade era bem forte, principalmente antigamente, mas também nós temos escrita, como livros, cordéis, diários, temos as imagens, fotografias, pinturas, e além disso nós temos áudio e vídeo, que são as músicas, filmes e até mesmo os documentários que ajudam a contar sobre isso tudo. Agora, o que isso tem a ver com a língua portuguesa? Como isso é presente no nosso conteúdo? A língua portuguesa, pessoal, ela não vai se limitar somente à gramática. Ela envolve leitura, compreensão e produção de textos diversos, incluindo manifestações culturais. Então, quando nós estudamos essas práticas culturais do nosso estado, do Acre, como lendas, festas populares, tradições orais, literatura regional, vocês, alunos, vocês desenvolvem o quê? Um letramento cultural e crítico, aprendem a ler e interpretar textos que circulam em diferentes esferas na vida social e também refletem sobre diversidade linguística e cultural do Brasil. Então, como eu falei lá no início da nossa aula, a língua portuguesa, ela exerce um papel muito importante na sociedade, porque nós estamos nos comunicando a todo momento e além de se comunicar, nós também escrevemos e realizamos leitura. Então, quando nós compreendemos esses assuntos, nós conseguimos desenvolver um pensamento crítico, nós conseguimos compreender um pouco da nossa história e isso nos influencia a forma como nós vamos nos comunicar e escrever. Já pensou se você vai lá fazer uma redação e vai falar sobre práticas culturais? Qual gancho que você tomaria para discorrer essa dissertação? Então, isso também é presente nos nossos textos, sejam eles textos literários ou não. Não somente em textos, mas também em pintura. Isso tudo faz parte da nossa língua portuguesa, certo? Agora que vocês compreenderam um pouco sobre tudo isso, nós vamos à nossa atividade. Então, vamos lá, a nossa número 1. Qual das alternativas abaixo melhor representa uma prática cultural coletiva presente no estado do Acre? Então, olha só, aqui a questão pede uma prática cultural coletiva, não individual. Então, vamos lá, letra A. Comer hambúrguer com os amigos no shopping, será que isso é uma prática cultural coletiva? Letra B. Assistir a filmes de ação norte-americanos. Será que isso é uma prática cultural também do nosso estado? Letra C. Participar da Expo Acre com shows, exposições e produtos regionais. E é isso, faz sentido para vocês ou não? Letra D. Jogar videogame sozinho em casa. Será que isso é uma prática social coletiva ou individual? E letra E, comprar roupas em lojas virtuais. Isso é também uma prática individual ou coletiva? Então, aqui a questão está pedindo o quê? Ela pede que você fale sobre uma prática cultural coletiva do estado do Acre. Lembra que quando eu falei em prática coletiva, está relacionando ao quê? A um grupo, isso mesmo. Lembra dos exemplos que eu citei lá para vocês, das imagens que foram mostradas? O que é que isso tem a ver com a nossa questão? Vamos lá voltar à letra C. Participar da Expo Acre com shows, exposições e produtos regionais. Lembra lá da imagem que eu coloquei para vocês, que eu falei que a Expo Acre vem ganhando um grande destaque?
ela é sim um exemplo de cultura coletiva, uma prática coletiva, certo? A letra A não seria correto. Por quê? Comer hambúrguer com os amigos no shopping, será que isso é cultura? Pode até ser no que se diz respeito a um coletivo, uma cultura que você desenvolveu com seus amigos. Mas isso aqui, a questão pede que seja uma prática cultural coletiva do nosso estado e não de forma individual e também não coletiva nesse sentido aqui de entretenimento, de lazer, certo? Letra B, assistir filmes de ação norte-americanos. Olha só, norte-americanos, o que é que isso tem a ver com o estado do Acre? E a letra D, jogar videogame sozinho. Isso é uma prática o quê? Individual, não é coletiva. E a letra E também é uma prática individual. Comprar em lojas virtuais, comprar roupas, isso é uma prática o quê? Individual. Aqui a questão pediu coletiva. Então, nesse sentido, o nosso gabarito seria a letra C. Então, agora vamos observar se você acertou ou não. Será que nós acertamos aqui a questão? Então, vamos verificar. Olha só, gabarito certinho. Letra C. Participar da Expo Acre com shows, exposições e produtos regionais é sim uma prática cultural coletiva presente no nosso estado, certo? Então, além disso, agora nós vamos resumir a nossa aula. As práticas culturais, elas expressam a identidade de um povo. O Acre é rico em cultura individual e coletiva. Valorizar a nossa cultura é preservar a nossa história e raízes. Então, qual é esse intuito dessa aula? É despertar essa curiosidade de vocês a respeito da nossa história e compreender isso também na área das linguagens, certo? Então, olha só, hoje nós temos o Museu dos Povos Acreanos que está sendo bem visitado, que foi reformado, que está aberto à visitação, que vocês podem estar indo lá, conhecer um pouco sobre isso. Tem pontos turísticos na cidade que, se você ainda não conhece, você pode conhecer, pesquisar. Tem livros, tem músicas, tem esses festivais. Então, tudo isso faz parte aqui da cultura do nosso estado, certo? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tenham compreendido esse significado, tanto de autoria individual como coletiva, e fiquem atentos a esses assuntos, porque eles são diversos e eles ajudam a você tanto a se comunicar, mas também escrever, certo? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Conto com vocês nas nossas próximas aulas. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado e até mais. Tchau, tchau!